A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Este é o programa Posso Crer no Amanhã da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bem-vindos sejam todos a este encontro de sabedoria. Alguém me disse no outro dia, e eu dei essa informação aqui, que este programa passou a ser um oásis de esperança e de vida no meio deste deserto de valores bons, de valores espirituais, de valores que incentivam, que motivam a vida neste Brasil tão sofrido. Bem-vindos sejam todos, que bom, nesta terça-feira sempre começo o meu programa com uma palavra de louvor, de engrandecimento, de glorificação ao único, ao soberano, ao Rei de Reis, ao Senhor de Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo dias profundos e intensos de vida espiritual, de intimidade com Deus em nosso santo ministério. A Bíblia diz que se a videira for podada e ela estiver com os seus ramos ligados e for podada, ela vai dar muito mais fruto. E é isto que tem acontecido nas nossas vidas. Nós temos sido trabalhados, podados, alimentados pela seiva da videira verdadeira que é Jesus, e em consequência disto, nós temos dado muitos frutos. E eu quero, antes de mais nada, lhe deixar um convite. Amanhã, quarta-feira, às 19h30, nós estamos tratando de dias de transformações, e eu estou ensinando, desde domingo passado, sobre como enfrentar os gigantes da vida. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com gigantes. Não são mais homens de 3, 4 metros de altura, como no passado, quando Davi enfrentou Golias, mas hoje temos problemas sociais, problemas econômicos, problemas de desemprego, enfim, crises, doenças. Esses são, aos nossos olhos, verdadeiros gigantes. Então nós estamos aprendendo, à luz da Bíblia Sagrada, como enfrentar e derrotar, derrubar os gigantes da vida. Esse assunto será tratado amanhã, às 19h30, aqui na Catedral Cristo Vive, com o apóstolo Miguel Ângelo. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT, da Pinto Teles e da 28DP. Hoje, terça-feira, 10 da manhã, Escola Bíblica com o Bispo Daniel. Vamos conversar agora sobre as coisas de Deus. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, já estou com ela em minhas mãos. Eu amo a Bíblia Sagrada. Ela não é uma palavra apenas escrita no papel. Ela é a palavra de Deus. Ela é a Bíblia, a palavra da expressão hebraica Bíblia, o livro por excelência, o livro dos livros, a palavra das palavras. Quer dizer que acima desta palavra não existe nenhuma outra, não há verdade acima desta, porque esta é a única verdade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela governa o reino de Deus. Ou seja, as leis de Deus que governam o reino estão aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, ela é cortante, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra, separa juntas e medulas, a carne do espírito, e ela vai até as intenções do coração. Nenhuma palavra de um pensador grego ou de um filósofo consegue fazer o que somente a Bíblia Sagrada
tem poder para realizar e fazer. Agora ouça, por favor, guarda esta palavra que eu lhe vou dizer. A pessoa, para ter crescimento, para ter abundância, para ter prosperidade na sua vida, ela tem que entender as leis do reino. Ela tem que entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, sinceramente lhe digo, transformou a minha vida do alto da cabeça à planta dos pés. Há 42 anos atrás, quando eu comecei a vida espiritual, eu não entendia nada, zero, da Bíblia Sagrada. Eu era um católico apostólico romano, muito fiel aos princípios da Igreja de Roma, acreditava em tudo que me era passado e ensinado pelo missal, tinha uma grande amizade com os párocos da minha paróquia, mas a verdade é que estar com eles nada me acrescentava, nunca foram capazes em 21 anos de me dizer algo que fosse transformador, a não ser aqueles princípios idólatras de Mariologia, dizendo, olha, Maria, 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 e eu fiquei por ali. Até que um dia, aleluia, depois de um acidente no exército, depois de ter sofrido em leito de enfermidade, quase ter amputado uma perna, desenganado pela medicina, o Senhor enviou um anjo na forma de uma mulher, que pela primeira vez estava colocando sobre a minha vida e sobre o meu peito, pois que estava deitado numa cama do hospital, isto que depois eu vim conhecer como a Bíblia Sagrada, a Palavra das Palavras, e quando eu li por orientação, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive, esta palavra se internalizou em meu coração e foi como explodir uma pedreira. Não sei se você algum dia viu uma explosão de pedreira. Aquele coração de pedra, aquele coração estava ali rancoroso, adoecido, aprisionado, cheio de reclamações pela vida e da vida, achando que tudo estava conspirando contra mim. Na hora em que esta palavra explodiu a pedra do meu coração, apareceu o verdadeiro Miguel Ângelo, o coração sensível, de carne. E nesse coração, Deus começou a trabalhar através da palavra. Então eu hoje sou o que sou, pela graça do Senhor, porque esta palavra bíblica regeneradora, transformadora, me deu um novo nascimento. Então, como eu estou ensinando esta semana sobre crescimento, sobre abundância, vamos ver o que a palavra de Deus diz. No livro de Marcos 4:24 diz assim, então lhe disse, atentai no que eu vis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, se lhe será tirado. Então, você sabe que esta palavra sempre foi muito intrigante para mim. Até que eu entendi que com a medida que eu tiver medido, é como me medirão. Se eu acreditar, esta palavra traz retorno. A Bíblia diz, e se lhe acrescentará. Significa que o plano de Deus, quando eu foco na palavra, quando eu internalizo a palavra, quando eu tomo posse da palavra e a trago para dentro de mim, eu começo a ver a palavra de Deus a alargar a minha vida, a me abençoar, a trazer a abundância do Senhor. Então eu quero lhe recomendar, meu amado, não fale do seu problema. Não fale do seu desespero. Não fale da palavra. Perdão, corta esse não fale da palavra. Não fale do desespero, não fale da doença, porque muita gente começa a dizer, a minha doença, a minha doença. Há pessoas que entendem tanto da sua doença, que quando o médico diagnostica alguma coisa, elas vão no Google e aparece aquela coisa horrível e a pessoa quase morre, só de ler o que
a doença pode trazer de consequências, de efeitos colaterais, enfim. Não fale disso. Fale da palavra. Tome posse da palavra de Deus. Então, no versículo 24, ele diz assim: atentai no que ouvis. Você tem que estar atento. Atentai no que ouvis. Porque há muita gente que está ouvindo bobagem, muita gente está ouvindo mentiras, muita gente está ouvindo blá, 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 né? Porque se julga pelo que alguém disse, porque alguém fez. Amado, atentai no que ouvis, porque com a medida que você tiver medida é como você será medido. Então, em Lucas 6,46, diz assim, a palavra do Pai, olha só, Lucas 6,46, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, eu tenho que aprender a ouvir a palavra, internalizar a palavra, praticar a palavra, viver a palavra. Porque Jesus disse, você me chama de Senhor, mas não faz o que eu lhe mando. Então, o que você ouve é para praticar. Porque aquele que ouve e não pratica é uma ruína na sua vida. Vamos ver isto na Bíblia Sagrada. Por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então vamos aqui aprender algumas coisas muito importantes. A Bíblia é para se ouvir e praticar. Porque se eu pratico, a minha vida tem estabilidade. Tem que ter estabilidade. Tem que ter a abundância de Deus. Tem que ter a manifestação da cura, do milagre. Porque a palavra de Deus é viva. Agora, se eu ouço e não pratico, diz a Bíblia Sagrada que é uma ruína. Então nós temos que ouvir, temos que orar, temos que tomar posse, temos que dizer, Senhor, Tu dizes em Tua palavra. Tu dizes em Tua palavra. Pastor, mas para se ter este tipo de atitude na vida de uma pessoa de fé que acredita incondicionalmente na palavra de Deus, o que tem que se fazer? Vamos voltar lá ao versículo 48, que diz assim, um homem que edificando uma casa, cavou e abriu uma profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Então, cavou fundo, abriu uma profunda vala, lançou fundamentos profundos. Isto significa que vida espiritual e bíblica não é uma vida superficial. Não é uma vida dos lábios para fora. Não é uma vida de apenas um conhecimento empírico, mas é uma coisa profunda em que você está arraigado, você está envolvido, você está conectado, você está alicerçado. Veja, cavou fundo, abriu uma vala funda. Há pessoas que acham, bom, se eu ler um versículo já está tudo bem. Se eu for a um culto já está tudo resolvido. Não caia, são vozes. Não tem nada a ver com a voz de Deus. Se a pessoa prudente, ela cava fundo, abre uma vala profunda, é uma pessoa que cria alicerces profundos. Eu gosto, na minha vida espiritual, de lançar alicerces profundos, de cavar profundamente. Porque essas duas pessoas que ouviram a palavra, uma cavou, a outra não, uma colocou alicerces, a outra não, uma teve a sua casa estabelecida e a outra casa foi arruinada, são duas pessoas que ouviram a mesma palavra. Você está agora
diante de um televisor, de uma rádio, eu estou falando com milhares de pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Eu sei que haverá pessoas que vão valorizar a palavra, que vão ouvir a palavra, que vão praticar a palavra. E há outras que simplesmente vão ignorar a palavra, não vão valorizar a palavra, não cavam fundo, não processam a palavra, não meditam na palavra, não valorizam a palavra. E às vezes, você sabe, a resposta vem rápido, às vezes as respostas demoram um pouco, às vezes você está no meio de uma luta, acha que Deus te abandonou, que não existe resposta, mas Deus não falha, a palavra de Deus não pode falhar. Se você cava fundo, se você tem interesse, você lê, medita, decora, fala, confessa, você sabe, na realidade se você fica com a palavra. Os dois ouviram, os dois tiveram tempestades, quem ouviu e cavou fundo, esta tempestade não tocou na sua casa. Mas o outro, diz a Bíblia, não tinha alicerces. Não cavou profundo no seu coração. E quando vem a tempestade, a casa se arruína. Agora, se você se interessa e cava profundo, você busca, há uma busca intensa pelas coisas de Deus, nada te destrói, nada mais te abala. Por quê? Porque você tem uma vida espiritual bem construída. Eu, às vezes, penso na vida de milhares e milhares de pessoas que estão aí em lugares que tem uma placa na porta dizendo que é uma igreja. E vão e não lhes é revelada a palavra da verdade. Elas se habituaram, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Só vai à igreja para pedir, não vai à igreja para estabelecer raízes. Eu sempre ensino ao nosso ministério, você não vem à igreja, você participa da igreja. Eu não vou à igreja, eu tenho raízes na igreja, eu sou da igreja, eu sou a igreja. Uma coisa é ir, outra coisa é pertencer. Então quer dizer que quando você pertence, quando você valoriza o estudo bíblico, quando você toma posse da palavra, você está preparado para os confrontos da vida. E não deixe que ninguém diga que você não pode fazer. Não deixe isto acontecer. Se você tem um sonho, ouça, às vezes as pessoas que não venceram costumam dizer àqueles que querem vencer, você não vai vencer. Olha, corra atrás dos teus sonhos e ponto. Não deixe que as pessoas digam, você não vai conseguir. Não deixe. Eu sempre tive o cuidado de construir alicerces profundos, porque eu participei de 2 denominações antes de chegar a Cristo Vive. Uma em Portugal e uma aqui no Brasil. Eu vi como era tão frágil a vida espiritual das pessoas. Como é que as pessoas realmente não tinham noção. Se lhe diziam uma coisa, elas não iam conferir coisas espirituais com espirituais. Porque você tem que conferir, a Bíblia diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. E é preciso, disse Paulo, ter um sonido claro. Quando a trombeta tocar, o que é a trombeta? A trombeta são os meus lábios, é a minha confissão. Então, se eu tenho uma vida alicerçada sobre a Bíblia, eu não posso dar ouvidos a quem fracassou. Eu não posso ouvir uma pessoa dizer, você não vai conseguir. Olha, quando eu comecei a construção, quando eu aventei a hipótese de que nós iríamos comprar um terreno para construir uma catedral, em cada palavra positiva eu ouvia 10 negativas. Mas eu não fiquei com as pessoas que diziam assim, você não vai conseguir.
Não deixe que ninguém diga que você não vai conseguir. Não deixe. Porque normalmente quem já fracassou, a grande alegria é ver outros fracassados. E você não nasceu para fracassar. Você não nasceu para ser apoucado, envergonhado, diminuído e humilhado. Você nasceu para ter dupla honra, para correr atrás dos teus sonhos. Porque se você tem uma vida bem estabelecida, cava fundo, você tem que sair vitorioso. Porque a palavra de Deus é vitoriosa. Amém? A palavra de Deus é vitoriosa. Então, Jesus disse, você me chama de Senhor e não faz o que eu te mando. Você tem que fazer o que Ele manda. E Ele manda o quê? Construir uma casa sobre a rocha. Isso é muito importante. Eu já passei, hoje, dia 7 de março, eu completo 38 anos de ministério. A Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Quando naquela quarta-feira, de 7 de março, lá atrás, há 38 anos atrás, 2009, o bispo Roberto McAllister, o maior profeta que o Brasil teve, impôs as mãos sobre a minha vida e disse, este ministério não está preparado para lhe receber. Você terá um ministério além das fronteiras, o seu ministério será grande. Isto vai ser para mais tarde. Ele estava ali profetizando o apostolado que não existia no Brasil. Estava falando de um ministério novo, a revelação da graça de Deus, de Paulo. E nestes 38 anos, eu vi e ouvi muitos trovejos e vendavais. Mas eu vi quanto a palavra de Deus é segura, é uma rocha. E eu tenho corrido atrás dos meus sonhos. Eu nunca deixei que ninguém dissesse, você não pode, você não vai ser capaz. Nunca dei ouvidos a derrotados. Os fracassados vão querer o seu fracasso. E Deus quer a sua vitória. Deus quer a sua vitória. Amém? Esta é a palavra que o Espírito Santo lhe deixa neste dia 7 de março de 2017, dia em que o apóstolo Michelangelo completa 38 anos de santo ministério. Amém? Graças a Deus. Então, lembrando que hoje temos escola bíblica às 10 da manhã e amanhã, nossa última mensagem de uma série sobre 50 dias de transformações, nós vamos falar como vencer os gigantes da vida. E eu posso lhe dizer isto com segurança, porque diariamente se levantam gigantes na minha vida. E diariamente eu vejo Deus derrotá-los. Amém? Muito bem. Nosso endereço da catedral é Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Amanhã, 7h30 da noite, nós vamos orar pelas famílias, nós vamos tomar posse, chamar a existência, cavar fundo. Não é uma vida superficial que traz resultados, é uma vida intensa e profunda que traz resultados grandes na vida. Nosso telefone de contato é 3017 90 90. Ligue para nós, nós temos conselheiros à sua inteira disposição. Amanhã voltamos e eu agradeço muito a Deus pelo povo da Igreja Evangélica Cristo Vive, por aqueles que com seus dízimos e ofertas estão fazendo parte de um sonho de Deus, que é levar a palavra de Deus ao mundo. Hoje também eu lhe deixo aqui um convite. Se você quer se associar ao apóstolo, eu tenho recebido uma visão de Deus para orar dentro da gruta, da caverna, onde João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Estou esperando a hora de Deus disso se confirmar, porque eu pedi um sinal de suporte a Deus. Mas se você quer que o seu nome seja levado à ilha de Patmos em oração pelo apóstolo e a bispa, deixe o seu nome aí
com uma das nossas conselheiras ou conselheiros e você terá o seu nome, porque eu não vou pegar pedido de oração e jogar fora. Eu vou orar naquele lugar. Aquele lugar é simbólico, mas alguma coisa do Espírito tem me falado que eu tenho que ir lá. Eu sou apaixonado pelo Apocalipse, sou um pré-milenista, sou uma pessoa que tem revelação aos olhos da graça de Deus com o livro do Apocalipse. Eu estou trazendo em literatura graciosa todos os livros do Apocalipse, todos os 22 capítulos. Já temos até o 10, agora vão ser publicados até o 13 e eu vou recomeçar do 14 ao 22. Então, alguma coisa muito importante, o nosso ministério tem a ver com a revelação dos últimos tempos do livro do Apocalipse. Ligue para nós, por favor, 3017 9090, deixe o seu nome e eu estarei cuidando e orando por você. Obrigado à minha equipe de televisão, que vocês que são uma bênção de Deus, estão sempre ao lado do apóstolo para que a palavra seja ministrada. Meu nome é apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos a todos graça e paz. Não deixe que ninguém diga a você que você não pode fazer o que você sonha. Só o derrotado quer a sua derrota. Sonhe e corra atrás dos seus sonhos. Graça e paz. Ponto. Até amanhã. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.